Olá, queridos. Espero que estejam todos bem. Vamos falar, então, hoje das duas últimas espécies tributárias que faltaram na aula para nós explorarmos, certo? Então, dentro da teoria pentapartite, que é aceita pelo nosso STF, nós temos 5 espécies tributárias. Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Já falamos das 3 primeiras, vamos falar das contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios, ok? Contribuições especiais são de competência exclusiva da União. Está lá no artigo 149 da Constituição Federal. Eles são uma espécie autônoma, né, independente de tributo, e eles têm a sua arrecadação vinculada. Então, lembra-se das espécies da arrecadação não vinculada, que não tem destinação específica à arrecadação feita, entendeu? Nesse caso, as contribuições, elas têm já um destino para a sua arrecadação, ok? E aí nós vamos ter, de acordo com a Constituição Federal, 3 tipos de contribuições especiais que a União pode criar. São as contribuições sociais, a CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, e as contribuições corporativas, ok? De uma forma bem simples, né? As contribuições sociais são algumas que nós já temos. Por exemplo, a Seguridade, que está lá no artigo 194, 95 da Constituição. Alguma outra contribuição residual que ela pode criar. Inclusive, a CBS foi criada com base nesta competência que a União tem para criar contribuição especial. E as contribuições gerais, que são relacionadas ao desenvolvimento e ao custeio da atividade social, entendeu? Então, nós vamos ter como exemplos práticos disso a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a COFINS, a contribuição previdenciária do INSS, porque são todas essas contribuições destinadas à área social, a custear a área social, entendeu? Então, dentro da espécie contribuições especiais, nós vamos ter as contribuições sociais, que são essas que nós citamos e que elas têm destino para a área social. Lembra, se foi criada a contribuição, esta arrecadação, ela vai ser destinada para uma área específica, ok? Não pode ser com a finalidade só de entrar para o tesouro para que se use como quiser, ok? Dentro das contribuições de intervenção no domínio público, um exemplo é a CID dos combustíveis. Nós vamos ter essa contribuição que ela é destinada ela tem uma destinação extrafiscal, essa contribuição, num aspecto que ela procura regular este mercado de aquisição e venda de combustível, ok? Mas ainda assim, a destinação da arrecadação dela tem uma vinculação, ok? Ela vai incidir sobre importação e comercialização de combustíveis. A CID está lá no artigo 149, parágrafo segundo da Constituição Federal. Contribuição criada pela União para regular a economia, né, para regular esse comércio de combustível. Ele é destinado, o produto que é arrecadado da CID é destinado para fazer pesquisas na área de melhoria eu não me lembro como é que chama, os combustíveis limpos. Eles são voltados para esse tipo de coisa, para pesquisa nessa área, para pesquisa ambiental. Por isso que, como a CID é uma espécie de contribuição especial, tem que ter destinação vinculada, a arrecadação dela é direcionada para esse sentido, tá bom? Para esse tipo de pesquisas, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento ambiental, combustível limpo, a arrecadação sempre segue para pesquisas nessa área, ok? E as contribuições corporativas, que nós já falamos em algumas aulas,
que são algumas espécies também de tributo para fiscal. Contribuição para o CREA, CRM, para o Cresce, são contribuições de interesse das categorias profissionais econômicas. Então, essas contribuições, embora sejam administradas por estas autarquias, elas são de criação da União, porque é de competência exclusiva da União, ok? Nós vamos ter aí outro exemplo, a contribuição sindical, que é para o sindicato da categoria, e a contribuição confederativa, ok? Que é para a Confederação dos Sindicatos Nacionais. São duas contribuições especiais, criadas também pela União, que são destinadas a custear a representação dos trabalhadores. Agora, é o seguinte, as contribuições sindicais, elas não são mais obrigatórias desde a reforma trabalhista de 2017, então a arrecadação dela não não é mais obrigatória, então o trabalhador tem que querer pagar, e a contribuição confederativa, que é a contribuição criada para o custeio das federações e sindicatos, o STF decidiu que, tanto o STF quanto o TST, que não são mais obrigatórias, ok? Então, as contribuições... temos outra contribuição especial também, no artigo 149-A da Constituição Federal, as contribuições para o custeio da iluminação pública. Até a questão da iluminação pública que saiu em nossas aulas, o que acontece? Lembra a questão, é taxa, não é taxa? Não, não é taxa porque não tem um serviço público prestado de forma direcionada e divisível. Então, como não dá para identificar quem era o usuário beneficiário direto da iluminação pública, como não tinha como dividir esse serviço, entendeu-se que era inconstitucional a cobrança de taxa. Então, não podemos perder a arrecadação. Criou-se uma emenda constitucional para incluir o custeio da iluminação pública como uma contribuição, que pode ser cobrada, né? Ela é cobrada na conta de energia, mas é uma arrecadação advinda de contribuição e, por isso, ela é destinada ao custeio da iluminação pública. Essa é a finalidade dela. Então, nós vamos ter aí também um tipo de contribuição especial criada pelo governo. As contribuições para o sistema previdenciário na aposentadoria própria, né, no regime próprio de previdência social, no RPPS, também são contribuições criadas pela União e, porque está dentro da sua competência, e são consideradas contribuições especiais, ok? Desde a emenda constitucional de 2019 é que entrou-se esse artigo para incluir as contribuições ao regime próprio de previdência social como uma espécie de contribuição, perfeito? Então, o que nós precisamos fixar aqui, que são as contribuições especiais? Elas são de competência da União, é a União que cria, elas não pode, Estado nem município pode criar, então é exclusivo da União, e elas são de receita vinculada. Cria-se a contribuição e é dado um destino para a arrecadação. Nós vamos ter as contribuições sociais, as CIDs, a contribuição de intervenção no domínio econômico, e nós teremos nas espécies de contribuições, as especiais, as corporativas, ok? E nós temos os exemplos aí. É um tipo bem tranquilo também, porque geralmente, né, a gente taxa vem com o nome na frente, imposto vem na frente, a contribuição vai vir com o nome também vindo na frente, mas é importante nós sabermos isso, ok? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa, né? Vamos lá ver se tinha mais alguma coisa, para ver se eu deixei de falar. Não, era só isso daí mesmo que tinha para falar. Vamos lá, agora vamos por os empréstimos compulsórios. Lembra que eu falei que era pouquinha coisa na aula? Pouquinha mesmo. Empréstimo compulsório, o que é? Competência exclusiva da União.
Artigo 148 da Constituição Federal. Competência exclusiva da União e de receita vinculada, ok? Então, o governo pode instituir por lei complementar, este é o instrumento para o empréstimo compulsório, a obrigação do contribuinte emprestar um dinheiro para o governo, dinheiro qual será devolvido para o contribuinte de forma corrigida. É para isto que existe, ok? Mas ele pode ser criado de qualquer jeito, como quer, aonde quer? Não. Guerra ou eminência de guerra e para questões de calamidade pública. Então, surgiu uma calamidade pública, uma enchente não prevista, destruiu metade do município, não, destruiu metade de um município mesmo, desde que seja a União que crie. Enfim, aconteceu uma calamidade pública, teve um problema, precisou... surge, então, com isso, uma despesa extraordinária. Então, a União pode ir lá e pode criar um empréstimo compulsório. Olha, contribuinte, você vai ter que pagar isso. Não tem opção. E você vai pagar, e, em razão disso, depois, passada a calamidade, eu vou te dizer como que eu vou distribuir, como que eu vou pagar esse recurso para você, como que eu vou devolver esse recurso. E aí faz-se a devolução gradativa depois dos valores corrigidos, ok? Então, você faz a devolução do empréstimo. Na criação da lei, já é prevista a forma de devolução desse recurso, entendeu? Mas é só isso. É a obrigação de emprestar dinheiro para o governo que deve devolver de forma corrigida. É só isso que é o empréstimo compulsório, ok? Eu queria só fazer uma diferença com vocês, porque vocês lembram que nós falamos na aula passada sobre o imposto de extraordinário de guerra, e agora eu estou falando do empréstimo compulsório em caso de guerra, né? Porque as primeiras hipóteses para o empréstimo compulsório é isso, calamidade pública ou guerra ou iminência de guerra, não é? Fiz um PowerPoint aqui para vocês entenderem de uma forma mais clara a comparação entre os dois. Olha lá, o que acontece aqui? Tanto o imposto extraordinário de guerra como o empréstimo compulsório de guerra, eles são de competência da União. Cabe aos dois, tá bom? Fazer, no caso de criar um imposto extraordinário de guerra ou criar um empréstimo compulsório de guerra, ok? E aí, lembra, se é um imposto, segue as regras do imposto, se é um empréstimo, segue as regras do empréstimo. Eles são para quê? No caso de guerra ou iminência de guerra. Então, tá aqui. Houve guerra, está em guerra ou iminência de guerra, pode ser criado um imposto extraordinário de guerra e pode ser criado um empréstimo compulsório de guerra. Aí, o que acontece aqui? Princípio da anterioridade. Ambos são uma exceção ao princípio da anterioridade, porque a gente tem que pensar o seguinte, olha só. Se há uma guerra, uma iminência de guerra, é uma situação extraordinária. É uma situação que requer ações de emergência. Então, não dá para você dizer assim, então, peraí, vamos criar, vamos esperar o outro exercício financeiro para cobrar. Não, faz parte da essência, da característica da emergência. Por isso, é uma exceção à anterioridade aqui, seja no imposto ou seja no empréstimo. Bitributação. Pode ser criado um imposto extraordinário de guerra, um empréstimo compulsório baseado com alíquotas sobre uma base de cálculo que já é base de cálculo para outro tributo? Pode. Aqui é permitida a bitributação, porque é uma emergência, há uma situação extraordinária que precisa ser resolvida. Então, tanto no imposto quanto no empréstimo compulsório, pode ocorrer bitributação, né? Que uma base de cálculo sirva tanto para um imposto, para um tributo já existente, como para um desses dois, tá bom?
Qual que é o instrumento para criar um imposto extraordinário de guerra? Esse daqui é a lei ordinária. Então, lembra-se, para criar um imposto extraordinário de guerra, basta uma lei ordinária, competência da União, a criação, mas a aprovação vai ser mais simplificada, porque o instrumento é a lei ordinária. Já para o empréstimo compulsório, uma medida mais grave, requer-se a lei complementar, entendeu? Então, o instrumento para o imposto extraordinário de guerra é a lei ordinária e o empréstimo compulsório é a lei complementar, ok? E aí a regrinha especial que basicamente diferencia os dois, além ali do instrumento, né? Porque o resto a gente vê que é tudo igual. O que vai diferenciar o instrumento é a regrinha especial. Imposto extraordinário de guerra. A suspensão é gradativa. Criou-se o imposto, nós vamos parar de pagar o imposto. Não é assim, o imposto até mês tal e ano tal, depois não vai cobrar mais. Não. Vai se reduzindo a alíquota, vai se reduzindo o tempo de contribuição até que ele seja extinto. Mesmo porque o imposto extraordinário de guerra não pode, ele é criado para situação emergencial, né? Então depois ele vai ter que acabar. Mas é uma suspensão gradativa, vai se diminuindo a contribuição. E já no empréstimo compulsório de guerra, o que acontece? É empréstimo. Então, o valor vai ser restituído quando cessar a necessidade, quando cessar as especificações que foram feitas para o que causou aí, né, o valor que foi tomado será restituído, tá bom? Então, essa tabelinha é só para vocês fixarem a diferença, porque nós falamos lá do imposto e a razão é a mesma, tá bom? Deixa eu interromper aqui. Bom, tem mais uma causa para que justifica a criação de um empréstimo compulsório. Um investimento público urgente ou de relevante interesse nacional. Se for criado um empréstimo compulsório para investimento público urgente, você não, né, é uma exceção a um princípio da anterioridade pela urgência. Eu preciso investir isso aqui urgente. Então, não precisa respeitar. Mas se é um relevante interesse nacional, significa que você pode ter passos, tempo, procedimento para executar, porque nem tudo que é relevante é urgente. E aí tem que ser respeitado o princípio da anterioridade, sim. Tá bom? Então, os dois que ficaram para ser feitos são estes. As contribuições especiais e o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é bem o que o nome diz, você é obrigado a prestar um dinheiro para a União nesses casos, né? De investimento público, que por urgência é relevante interesse nacional, ou nos casos aí de calamidade pública, ou guerra ou eminência de guerra, tá bom? Empréstimo compulsório é vinculado, a receita dele é vinculada, tem uma destinação, e ele é de competência exclusiva da União, tá bom? Bem simples esses dois. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, né, quando vocês forem estudar, ou mesmo do resto da matéria, a gente faz um esclarecimento de dúvida ali rápido no início da aula, tá bom? Espero que tenha sido compreensível, né? Um pouquinho aqui, às vezes a gente não consegue esclarecer direito pelo vídeo, mas qualquer dúvida pode mandar, pode colocar embaixo do vídeo, que depois eu fico olhando para ver se respondo, e podemos esclarecer na aula, tá bom? Grande abraço, é isso aí.